Poupar ou não poupar, eis a questão. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais convidando você a, se quiser, se inscreve, se não quiser, não se inscreve, dá o like, não dá o like, mas toma uma atitude, comenta, faz uma crítica, fala algo construtivo, mas ficar vendo passivamente aí não é legal. Faz alguma coisa, por bem ou por mal, mas faça. Sai da inércia. Seguinte, vamos falar de Flamengo especificamente e sobre poupar jogadores de uma maneira geral, porque eu sinto informar, é algo que você vai ter que se acostumar cada vez mais no futebol brasileiro, com o calendário que nós temos, com os estudos cada vez mais profundos, com equipes formando elencos que servem para disputar mais de uma competição em alto nível ao mesmo tempo, com as cobranças que são cada vez maiores, com os estádios cada vez mais cheios, com o nível profissional cada vez maior, vai ter que rodar elenco. Não tem jeito assim, não tem jeito. Para você minimamente estar apto a todas as frentes, vai ter que poupar. E aí você pode diferenciar o que é poupar, do que é rodar elenco, do que é um time misto, para um time reserva. Aí são conceitos que cada um vai ter o seu, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Ultimamente tem se falado muito do Flamengo do Tite, que tem realmente rodado, girado muito os jogadores, poupado em determinados momentos, né, colocando ou um time quase totalmente reserva ou um time misto, e para a revolta de alguns rubro-negros, fazendo isso em jogos do Brasileiro ou da Libertadores. E não aconteceu isso na cabeça deles durante o Campeonato Carioca, por exemplo, que o Flamengo disputou a final com força máxima contra o Nova Iguaçu, quando o jogo já estava definido ou com o título já era garantido. E aí esse argumento tem vindo sempre à tona. E acho que vale a gente discutir como é que é feito no Flamengo o processo de decisão de quem poupar ou quem não poupar. É uma novidade completa? Já aconteceu com outros treinadores? Tem problema? Teve impacto real? Não teve? Quem é mais que faz no futebol brasileiro? O Flamengo vem de uma derrota em La Paz, a primeira do ano, para o Bolívar, que é um time organizado, mas claramente muito inferior ao Flamengo. Fosse em igualdade de condições, sem altitude, fatalmente o Flamengo ganharia o jogo. Mas a altitude é um outro esporte. É um outro esporte. E eu já ouvi de fisiologista, de médico, de preparador físico, de analista de desempenho, de treinador, de alguns jogadores, a seguinte frase, que ela é mais ou menos a mesma. Eu tenho dúvida se colocar o time titular vai te aproximar tanto assim mais da vitória em La Paz ou numa altitude violenta. A chance, ela continua sendo muito baixa. Tanto que, historicamente, a esmagadora maioria das equipes, as brasileiras inclusive, todo mundo quase perde ou não consegue ganhar. Tem menos posse, toma chute pra caramba, sofre. Sofre porque é um outro esporte. E aqui eu não estou para criticar ter jogos na altitude, não. Eu já falei, pela coisa plural que o futebol tem que ter jogo na altitude, jogo no frio, jogo no calor, porque assim, você também não vai poder privar uma galera que mora na altitude e que tem um time na altitude de jogar na sua casa. Então, esse é um problema da geografia do mundo e que a gente vai ter que gerir. Enfim, prejudica? Prejudica. Muda o jogo, óbvio. A velocidade da bola não é só no chute, não. É no passe, é no domínio, é em tudo. É outro jogo. Dito isso, poupar num jogo desse é absolutamente compreensível, porque é basicamente um recado que você está abrindo mão desse jogo. Tipo assim, tanto faz o resultado, eu vou seguir o meu planejamento, até porque em termos de classificação, o Flamengo ficou um pouco mais tenso, mas segue numa situação de provável classificação. Não necessariamente em primeiro lugar, porque aí veio o jogo lá com o Milionários, que ali sim me parece o jogo que prejudicou toda a primeira fase do Flamengo. E que foi um jogo em que o Flamengo não entrou com a força máxima. Ele não entrou com os 100%. Ele trocou ali 3, 4 jogadores. E isso revoltou alguns torcedores do Flamengo. Dito isso, o Flamengo no segundo tempo, daquele jogo contra o Milionários, fez trocas,
colocou boa parte da cavalaria e tal, tinha um jogador a mais e tomou um empate mesmo assim. Foi culpa de poupar? Foi culpa de não poupar? Foi a ausência de Y, X? Não dá para saber. Para mim foi um jogo atípico, mas que vai entrar no bolo da avaliação. Fato. E aí tem uma questão, né? O Tite está tendo que lidar com isso direto. Mas jogou força máxima no Carioca, jogou a final com força máxima e depois poupou nos jogos pica. A decisão ela foi em comum acordo com a diretoria, o Tite já falou sobre isso publicamente. Um outro ponto, o Tite não gosta de poupar, ponto. Ele não gosta de mexer, ponto. Ele é assim, mas ele mexe, ele poupa porque ele ouve a sua comissão, ele ouve os seus auxiliares, ele ouve o departamento de fisiologia e ele ouve a preparação física. Ele fez isso na seleção quando precisou, fez isso em outros clubes. O Tite é um cara que ouve os seus e é um cara que dá mérito à sua comissão. Mas ele não gosta de mexer e não gosta de poupar. Ponto. Dito isso, ele tem poupado e ele tem mexido, porque ele tem recebido relatórios e discutido com a sua comissão e tem entendido jogo após jogo que esse ou aquele precisa ser preservado para não estourar. E o preservado, às vezes, não é não jogar, não é não ser relacionado. Às vezes é ele jogar menos minutos, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, vindo do banco ou saindo no intervalo. Mas são avaliações que têm o aval de toda a comissão técnica. E lembrando, este procedimento, basicamente igual ao que é feito na comissão do Tite, era feito com o Sampaoli. E o Sampaoli tinha um outro método de receber esses relatórios e essas discussões. E qual era a grande crítica do time do Sampaoli, fora a desorganização? Cansaço. Era um time que nos segundos tempos pregava. Tanto que quando o Tite chegou, teve uma clara evolução. O time melhorou fisicamente. Com o Sampaoli, ele era acusado de ser um time cansado. Então, o Sampaoli manejava mal essas informações. O Tite tenta manejar bem fisicamente. O Flamengo do Tite é outro time. E tem tido um índice muito baixo de lesões. Perdeu agora há pouco o Gerson, que ficou um tempo fora, mas por uma parada que não tinha nada a ver com lesão direta de jogo de futebol. Mas, no geral, para essa avaliação, sem entender se deu certo ou deu errado, é claro que vai esperar chegar ao final do ano para falar ganhou e perdeu o quê? Mas tem que ver a quantidade de lesões. Se o índice for muito baixo ou quase nulo, a estratégia funcionou. O Flamengo conseguiu ter a maioria das suas peças saudáveis para escolher os momentos de uso, que você pode discordar de quais momentos usar, mas você ter todo mundo apto para quando precisar, isso é muito poderoso. O Abel no Palmeiras faz isso muito bem. E lembrando, em 2023, foi jogar contra o Bolívar, meteu o time reserva e perdeu por 3-1. E era a crítica, porque era a final com Água Santa, era não sei o quê. No final ele foi campeão paulista e terminou o ano campeão brasileiro e com um índice baixo de lesão. O Palmeiras, ele historicamente, nessa era Abel, tem tido poucas lesões. Até porque tem um departamento médico hoje dos mais modernos e mais competentes do futebol brasileiro, que não só maneja bem para o cara não se machucar, como quando se machuca, devolve muito rápido o jogador de volta para o campo, a não ser quando é uma lesão, no caso da do Dudu, não tem muito o que fazer, né? Porque a lesão de ligamento tem que esperar mesmo. Mas aí como é que é feita a decisão, no caso do Flamengo, de poupar ou não poupar? O Tite senta lá com o departamento de fisiologia e com o departamento de preparação física. E eles vão ouvindo os relatórios, ouvindo as opiniões. Quando precisa, eles escutam a análise de desempenho para saber, realmente está casando isso com uma queda no jogador? Como é que foi ele no último jogo? Como é a média desse jogador e como é que tem sido agora? Tem uma queda, tem uma mudança abrupta ou não tem? E aí eles tomam as decisões, conversam, obviamente, com os atletas. Toda reapresentação tem reunião para a apresentação do relatório e o Tite é muito minucioso para tomar essas decisões. E, de novo, você pode discordar, mas ele é assim, como o Abel é assim, você não vai mudar o perfil do cara. Ele é dessa forma. Esperar que ele comande o Flamengo de outro jeito é querer outro treinador. O cara pode não gostar do Tite, pode reclamar e tal, mas o Tite vai fazer tudo muito bem pensado. E acho que, por enquanto, ele tem equilibrado. A decisão lá do estadual, que poderia ter sido repensada, e isso foi discutido internamente,
acabou que a diretoria teve peso também na decisão e entendeu que depois de 2 anos perdendo o Carioca, depois de um 2023 horroroso, precisava de uma resposta rápida com o título para o torcedor, e aí você fala, mas estava garantido, tinha ganho o primeiro jogo com muita sobra. Em respeito ao torcedor, na cabeça da diretoria, botar um time reserva no Maracanã lotado para um jogo de taça, não era simbolicamente legal. E foi feita essa discussão com a comissão e eles entenderam que era ok jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu. Mas não dá para ficar usando o argumento do Nova Iguaçu o ano inteiro. Todo jogo vai lembrar, mas jogou com os 11 titulares contra o Nova Iguaçu. Foi uma decisão feita naquele momento com um contexto que, de novo, você pode discordar ou concordar, mas imagino eu, ela não é feita de sacanagem, tem uma lógica, e que a diretoria e a comissão, juntos, vão ter que arcar com as consequências dessa decisão. Agora, que vai ter jogador poupado e elenco girando o ano todo, vai. E o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e talvez o melhor elenco da América do Sul para isso. Então, assim, não dá para o torcedor do Flamengo falar, pô, o Flamengo tem 2 times. Porra, a gente é pica, o Flamengo tem o time A e o time B. E quando bota o time B, reclamar porque não botou o time A. Porque o Flamengo gastou dinheiro e tem investimento para ter 2 times, ou quase isso. Então, assim, o Tite vai fazer as coisas pensadas, o Flamengo vai observar jogo após jogo para tomar suas decisões. E, assim, basicamente, com o calendário, o Flamengo tem jogado, se reapresentado, feito um estudo do pós-jogo e um trabalho muito leve antes já do próximo. Tanto que o Flamengo tem um problema detectado, e acho que o torcedor que acompanha deve ter percebido também, de, às vezes, a saída de bola construída por baixo tem tido dificuldade. O Flamengo, às vezes, tem ido facilmente para umas bolas longas. E o Tite não tem nem conseguido corrigir isso, porque não tem tempo. O tempo que o Flamengo teve para tentar minimamente preparar um time, porque vamos lá, o Palmeiras, ele já partiu na frente, né? Porque o Palmeiras do Abel, ele está pronto com peças aqui e ali. Ele foi introduzindo o Flaco aos poucos, teve a chegada do Aníbal Moreno, mas, no geral, o time está pronto. O caso do Flamengo, o Tite pegou o time no ano passado, foi trocar o pneu ali com o carro andando, e agora, chegou o De La Cruz, você teve a efetividade inquestionável do Pedro como titular, e a utilização mesmo agora, não tem mais questionamento, o Flamengo joga com os 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha. Então, você tem questões para ajustar. Isso foi feito no estadual. Então, o máximo possível de vezes que o Tite conseguiu, naquele contexto de pré-temporada, colocar o time titular que ele entende que era o melhor para fazer a engrenagem girar, ele fez. Isso cobra um preço. Quando os campeonatos mais importantes começam, você já tem um nível de desgaste diferente de uma temporada que já começa com jogos importantes. A temporada no futebol brasileiro não começa com jogos importantes, ela começa com o estadual. E aí você tem, depois de 20 jogos, você começa a ter ali os jogos mais cascudos. E aí, nessa hora, você tem que começar a pensar. Cara, para esse, não vai dar, porque semana que vem tem clássico, na outra semana tem não sei o quê. Aqui é a altitude, aqui é jogo fora contra fulano. Porque o jogo não é só o jogo. O jogo é viagem antes, o jogo, viagem depois. E aí, dependendo das distâncias, isso vai variar. E viajar cansa. Todo o processo, né? Ah, mas o jogador não pega fila, o jogador não sei o quê, mas ele tem que ir para o aeroporto, ele tem que entrar no avião, ele tem que embarcar, ele tem que desembarcar, ele tem que entrar no hotel, tem que ir para o jogo, aí volta para o hotel e vai para o aeroporto. Então, isso cansa. E você vai manejando ali. Então, não é fácil, cara. O Flamengo é o exemplo da vez, porque é o que está causando mais quiprocó. Mas todos os times poupam. Todos. E é preciso lembrar que o Palmeiras, e não é mais nem o Palmeiras do Abel, o Filipão, ele chegou à semifinal de Copa do Brasil, uma semifinal de Libertadores e foi campeão brasileiro jogando com 2 times. E ele foi campeão brasileiro praticamente com um time misto, ou um time reserva, se você quiser entender assim. E quando você tem elencos robustos, é para isso. Acontece na Europa, acontece aqui e você tem que se acostumar. Não vai dar para jogar todo mundo e tem que preservar. Em quais jogos? Aí as decisões vão sendo tomadas ali e acho que algumas críticas cabem. Falar, putz, não dá para chegar num jogo tal e não ter a galera 100% porque usou num jogo que, na sua cabeça, é um jogo menor na rodada anterior.
E aí, cara, são decisões. Às vezes você pensa assim, pô, tô sendo criticado, tô com a bunda na parede aqui, preciso dar uma resposta. E aí, às vezes, é um jogo contra um adversário mais fraco, mas que é a hora de eu dar essa resposta. Time titular 100%. No outro jogo, pô, um adversário acessível, é hora de engrenar. Time 100% de novo. Aí, pô, chega no terceiro jogo, é um jogo mais duro, um clássico, sei lá, fora de casa. Aí tu poupa 2. Aí o mundo cai em cima. Mas, pô, cobertor curto, velho. Tu precisou ali ter 2 vitórias seguidas porque tu estava pressionado, estava sendo criticado. Conseguiu as 2 vitórias seguidas. E tô dando um exemplo aqui qualquer, tá? Chega no terceiro jogo do bloco, é um jogo fora contra o melhor adversário que você pode ter. Vou ter que tirar 2 caras, especificamente aqui. E aí faz o quê? É muito difícil, velho, muito difícil. Então, assim, é uma questão, mas, de novo, que a gente vai ter que se acostumar. E aí, ficar cagando regra de longe, sem saber como é que tá os relatórios, como é que tá o dia a dia, sem acompanhar os treinos, é pedir para entrar num terreno bem perigoso.